para que a minha vida não sirva como um fator de desequilíbrio da vida de outras pessoas, porque acontece muito isso, irmãos. Uma pessoa que está envolvida no pecado, ele leva outros a pecarem com ele. Parece que a desgraça nunca quer andar sozinha. O indivíduo que está enxapurdado em um vício, ele quer que outros sejam viciados com ele. Uma pessoa que está, de alguma forma, enferma de alguma enfermidade, parece que o sentimento de solidariedade só se consubstancia quando o outro adoece da mesma enfermidade que ele. É uma miséria que existe no coração do homem. Mas eles estão clamando por clemência. Eles sabem que a doença é infecto-contagiosa, que não há cura para ela. E eles olham para Jesus Cristo e eles dizem assim: Jesus, tem misericórdia de mim. Um pedido completamente não convencional ante a necessidade que eles tinham. A resposta de Jesus foi menos convencional ainda, porque ele nem dá a liberação de clemência, como ele muitas vezes fez, vai e não peque mais, dando sintonia de que o juízo havia cessado. Se a causa daquela enfermidade era o juízo divino, não havia mais juízo, porque ele liberou aquela vida dos seus pecados, e por isso também não havia mais motivo daquela pessoa ficar presa àquela enfermidade. Você vai ver isso, por exemplo, naquele rapaz que era paralítico e foi levado pelos 4 amigos, e quando chegou onde Jesus estava, era uma casa que tinha muitas pessoas ouvindo Jesus pregar a palavra, não deu espaço, eles foram pelo teto. E quando Jesus viu eles fazendo um buraco no teto, e eles tendo fé de içar aquele homem enfermo corda abaixo, para que ele pudesse ser alcançado por Jesus, já que não dá para vir por baixo, vamos por cima, pensaram eles. E Jesus, quando olhou a fé daqueles 4 amigos, e era uma fé assim, esplêndida, porque lógico que aqueles 4 homens tinham necessidades diante de Deus, mas naquela hora eles renunciaram às suas necessidades que eram menores e foram clamar pelas necessidades daquele homem que era uma necessidade maior, ele não conseguia andar. Tem alguns pecados, irmãos, que produzem juízos que a gente consegue distinguir que foi um juízo mesmo. Citando um exemplo, o indivíduo bebeu e estava ébrio e teve um acidente de carro, e no acidente de carro ficou paraplégico. Não foi o pecado que levou ele a ficar paraplégico? Lógico que foi. Se ele tivesse cônscio, se ele não tivesse bêbado, ele não teria batido, e não tendo batido, não estaria naquele estado. Talvez aquele moço que não andava tivesse um problema assim, que as pessoas conseguiam identificar que aquele sofrimento dele, aquela enfermidade, tinha uma causa do pecado. Mas Jesus, quando viu aquele homem descendo, ele disse assim: meu filho, os teus pecados que foram hoje perdoados. Uma turba de religiosos ficaram violentos embaixo, quando viram Jesus perdoando pecado. Não pode, disseram. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Eles não sabiam que Jesus era Deus. Aí ele disse assim: quer dizer que vocês se escandalizam que eu perdoe pecados, porque vocês não creem que eu sou Deus. Então tá bom. Para mostrar para você que eu tenho autoridade para perdoar pecados, eu vou dizer para ele: levante-se e ande. E aquele paralítico naquele mesmo dia andou. Remida a causa que gerou aquela enfermidade, suspensa a causa, porque o próprio Jesus havia liberado aquele homem dizendo: os teus pecados que foram perdoados, não havia mais motivação daquele homem ficar sentenciado a estar sem andar mais. Então aí veio a cura. Com esses leprosos, algo parecido aconteceu, cometeram algum pecado, segundo o conceito da religião, estavam presos à lepra. Mas quando eles clamam por misericórdia, o que Jesus fez foi completamente não convencional. Porque Jesus não se repete, ele é Deus. Sabe o que ele disse? Ele disse: faça o seguinte, se dirijam ao sacerdote e mostrem a ele como vocês estão. Pouca gente compreende o que Jesus está dizendo para aqueles leprosos. Mas parece que ele está agivessando, né? Os leprosos pediram o quê?
misericórdia. Vamos repetir isso forte, para que o ensino fique sedimentado. Os leprosos pediram misericórdia, clemência, suspensão do juízo. Jesus, ele disse que eles estavam perdoados? Não. Jesus deu a eles a garantia de que a misericórdia iria alcançá-los? Não. Jesus mandou eles irem para o sacerdote. Parece que está tergiversando, que dali não vai sair a cura que eles precisavam, nem perdão dos pecados que cometeram. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Também em Levíticos, existia no capítulo 14, instruções específicas sobre a cura da lepra. Deus previu que para um leproso iria haver manifestação de milagre dele, abençoando a vida do leproso. E aí, para que isso se substanciasse, e que não houvesse um perigo de contágio coletivo com a lepra, o leproso tinha que ser levado ao sacerdote, que ia passar 14 dias observando o leproso, vendo se as características inerentes à lepra na pele estavam sumindo. Se durante 14 dias ela sumisse por completo e não voltasse, o sacerdote declarava o leproso curado, e aí então ele poderia ser reinserido na sociedade, na sua vida normal. Então Jesus, quando ele está mandando os leprosos irem para o sacerdote, ele não está fazendo transferência de responsabilidade na cura. Ele não está dizendo, vá lá para os sacerdotes, eles vão orar e vocês vão ser curados. Não. Ele está dizendo assim, vocês precisam substanciar o que eu vou fazer na vida de vocês com a opinião do sacerdote, que é isso que o meu Pai instruiu na sua palavra. O sacerdote tem que dizer que vocês estão curados e ver que estão curados, para de fato o que eu vou fazer tenha sido substanciado pela lei. Parece um retrocesso, né? Jesus instalando a graça, mas usando a lei para substanciar aquela cura. E os leprosos vão, irmãos, e daí eu tiro um ensino precioso. Que Jesus, o que ele estava querendo fazer antes de liberar aquela cura, era ver se aqueles meninos tinham uma capacidade de obediência a ele. Se eles fossem na direção do sacerdote, então eles estavam obedecendo. E esse não é um caso isolado na Bíblia. O próprio Naamã, por exemplo, quando foi buscar a cura em Israel, e estava leproso também, o profeta mandou ele tomar um banho de 7 mergulhos no Jordão. E ele queria? Queria não. Eu não acredito. Um general de guerra, um homem estrategista. Esse homem está querendo me convencer, depois de andar milhares de quilômetros em busca da minha cura, porque a menina que trabalha lá em casa disse que ele é um homem de Deus. Agora ele está querendo me convencer que um mergulho em um rio pequenininho, que na verdade é um córrego, diante dos rios que eu tenho na minha terra, um mergulho de 7 vezes vai curar a mim da lepra? Ah, você está me fazendo de idiota, mas não vou fazer isso nunca. Um assessor dele disse assim, você andou quilômetros para chegar aqui, não custa nada obedecer. Porventura não é melhor você dar esses 7 mergulhos? Ele raciocinou e disse, eu não vou perder nada com isso. Pelo menos eu tomo um banho e fico limpo. Foi, e no 7º mergulho ele foi curado. Não foi a água que curou. Jesus estava testando a obediência. Deus estava testando a obediência de Naamã. A obediência, irmãos, é ponto-chave para o milagre de Deus. Deus não anda espalhando seus sinais, suas maravilhas a gente desobediente na terra. Tem que ter aliança de obediência. Essa é uma aliança mínima. Eles obedeceram, irmãos. E antes de chegar ao sacerdote, todos eles perceberam-se curados. Há particularidades nessa hora interessantes. Uma delas eu queria pontuar aqui. É que naquela hora, os 9 que eram judeus e que eram religiosos, e que tinham uma formação muito mais próxima de Deus do que o samaritano, que era estrangeiro. O judeu detestava o samaritano justamente por causa da miscigenação religiosa dos samaritanos. Os 9 resolveram empreender jornada na direção que iam, não voltaram para agradecer a Jesus. Só o leproso voltou. Graça, irmãos, divide gente.
Gente que não tem aliança com a graça, não vai andar com gente que se envolve apaixonadamente pela graça. Por isso você vê esse grupo heterogeneamente distintos dentro da igreja. Aqueles que se envolvem com muita paixão pelas coisas de Deus e aqueles que têm um relacionamento frívolo com a fé. A fé é uma prática cotidiana de vida, não é um caso de paixão e de amor que ele sente por Deus. E é curioso que aí o samaritano volta, o estrangeiro volta, o não religioso volta, ele quer envolvimento com o Deus que o curou da lepra. Ele não quer apenas a cura, ele quer estar apaixonado por aquele que o curou. Ele não quer a bênção, ele quer o abençoador. E perceba, irmãos, o coração dele cheio de gratidão, quando ele chega diante de Jesus Cristo, literalmente ele se prostra. E ele o adora. E em estado de êxtase, adorando aquele que havia lhe curado horas antes, ele ouve Jesus dizendo: escuta, e os outros 9? Ele não era legalista. O coração grato estava prendendo ele à figura de Jesus. Ele já tinha esquecido os outros 9. Nessa hora, irmãos, se ele tivesse um pequeno sentimento de orgulho no coração, ele ia dizer: ah, os outros foram ingratos, voltaram não. Só quem voltou fui eu. Ele minimizaria a importância dos outros, ele desvalorizaria os outros e valorizaria a si. Perceba que ele não dá resposta nenhuma a Jesus diante dessa percepção de Jesus acerca de que a ingratidão está reinando percentualmente de forma muito acelerada em relação à gratidão. Dos 10, um só voltou, 9 ficaram. Quando nós percebemos o que Jesus está falando para aquele leproso que agora estava curado diante dele, cheio de gratidão, Jesus estava falando da proporcionalidade de corações gratos e ingratos na terra. Está dizendo para cada 10, só um é grato. E saiba, irmãos, gratidão é uma virtude de caráter. A ingratidão não é uma doença, é um traço da personalidade. Muitas pessoas foram sendo formadas de forma tão assim, exageradamente sofrida na vida, sem ajuda de pai, sem ajuda de mãe, sem socorro de parentes, sem envolvimento familiar, que eles não sabem nem como se relacionar afetivamente uns com os outros. Pessoas assim têm uma tendência de não terem no traço da sua personalidade a gratidão. Mas obviamente que tem muitas pessoas que nasceram em uma família amorosa, afetiva, que cuidaram muito dele e que são ingratos por natureza por causa do traço da personalidade. Todos os dias eu tenho que olhar para a minha personalidade, para o meu caráter, e eu tenho que apresentá-lo a Deus. Porque esses traços, eles podem gerar problemas terríveis na nossa existência humana. Não é Deus que tem que ter responsabilidade de vigiar o meu caráter, a minha personalidade. Sou eu. Porque não é Deus que se prejudica quando eu me torno um egoísta. Sou eu próprio. Perceba, irmãos, os 9 não ganharam nada mais do que a cura, mas esse que voltou, apaixonado por Jesus, a esse Jesus liberou mais do que a cura. Ele disse: a tua fé me salvou. Ganhou a bênção da cura? Ganhou, mas agora ganhou a maior de todas as bênçãos, ganhou a bênção da salvação. Aqueles outros que não voltaram, ganharam uma coisa extremamente boa de Deus, foram curados, mas cessou a vida, não foram para o céu. Esse outro que voltou, ganhou a cura e a eternidade. Agora eu quero compartilhar com você uma outra visão que Deus me mostra nessa palavra de uma forma muito clara. Jesus não tratou com os ingratos como um déspota trata os seus opositores. Não. Bênção dada, bênção dada.
Os 9 que foram curados não perderam a bênção da cura, só não ganharam a bênção maior. Eu gosto disso em Deus, irmãos, que todos os dias Ele abençoa o bom e abençoa o mal, o grato e o ingrato. O grande problema daqueles que têm o coração sem ser regado pela gratidão é que a ingratidão é uma mãe fecunda. Lembra do título da mensagem? A mãe fecunda tem uma capacidade de gerar muitos filhos. A ingratidão, ela gera a indiferença. Você já fez alguma coisa extremamente boa para alguém e aquela pessoa depois foi indiferente com você, desconheceu o benefício que você fez a ela? Como sacerdote, eu vejo, acompanhando famílias, isso muitas vezes acontecerem. Mulheres que se doam para maridos, irmão, passou ferro, fez comida, cuidou, abençoou durante muitos anos e depois recebem a patada de uma traição. Maridos que cuidaram de mulheres, que sustentaram mulheres, que fizeram tudo por ela, que ornamentaram a sua casa, transformando a casa dela em uma casa de princesa. E de repente a mulher troca ele por outro, ou sai às escondidas com outra pessoa. Indiferença, ingratidão. Mãe fecunda. A ingratidão também gera frigidez, ausência de emoção positiva. Quantas pessoas, havendo recebido tanto de Deus, não são frígidos com Deus? São incapazes, por exemplo, de disciplinar os seus joelhos a uma vida de oração, a sua visão a uma vida disciplinada de leitura bíblica, a sua mente a uma exposição da palavra que limpa, que aviva, que regenera, que produz luz, que direciona caminho. Mesmo tendo recebido bênção de Deus, são frígidos, não se emocionam. Um dia eu estava na usina Triunfo, aí eu encontrei um irmão que trabalhava com o papai lá, papai que trabalhava na usina Triunfo, e ele estava assim, numa calçada da usina, e ele estava chorando. Ele era presbítero, dirigia uma congregação, e eu disse: meu irmão, você está chorando, o que está acontecendo com você? Onde o culto avivado, o poder de Deus, a igreja toda pegando fogo. O irmão chegou no meu ouvido e disse: meu irmão, você é Mulungu. Eu falei: Mulungu? O que é Mulungu? Mulungu é uma árvore aí. Você bota no fogo, ela estrala, mas não queima. O irmão me comparou, o Mulungu estava num culto que estava pentecostal, o fogo descendo, e eu lá, assistindo. Eu disse: meu irmão, deixa eu orar por você, para que Deus tire do seu coração a frigidez. Tem pessoas assim, frígidas. Não são pessoas ruins, às vezes, estão na presença de Deus como qualquer outro está, mas não levam do cristianismo aquilo que é melhor, as experiências transcendentais do cristianismo, aquelas que marcam vida, aquelas que produzem mudança interior, aquelas que transformam a mente, aquelas que geram visão. Quando Jesus recebe aquele menino cheio de gratidão e quebrantado, o que ele faz para ele naquela hora é a expulsão de uma aula de projeção aritmética. Ele diz assim: a cada 10 que eu abençoo, só um tem espírito de gratidão. 9 não. Eu queria pedir a você que está aqui na igreja que fique de pé.